Muito bem, a paz do Senhor, com muita alegria em nosso coração, que estamos aqui para iniciarmos mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos começando estudando os livros poéticos 1. E em especial nós estaremos dando início ao estudo sobre o livro de Jó. Eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta tão rica oportunidade de estarmos mais um aprendizado da sua palavra. Senhor, meu Deus, nós te pedimos nesta hora que o teu Espírito Santo, nosso mestre por excelência, venha nos trazer a concentração para a compreensão da tua palavra. Eu te peço uma bênção especial na vida de cada um dos alunos da faculdade, ó Deus. Que a tua mão forte e poderosa esteja a nos guardar e a nos sustentar, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por estarmos estudando os livros poéticos. Eles têm uma beleza literária, né? O próprio nome já diz poéticos. São poesias, uma linguagem lírica, uma linguagem mais refinada, que os autores, no decorrer do processo da autoria dos livros que eles estavam escrevendo, usavam uma linguagem de uma beleza literária muito bonita. As poesias, as prosas, os versos, né, os poemas foram escritos na inspiração do Todo-Poderoso, né? E isso é muito bonito. E quando é um sentimento muito... Quando a gente vai estudar os livros poéticos, a gente vê que os sentimentos dos autores estão ali no livro. E nós vamos dar início estudando o livro de Jó. Nós sabemos que Jó foi um personagem, o livro de Jó faz parte dos livros poéticos da Bíblia. E menciona os sofrimentos de Jó, bem assim os diálogos entre ele e seus 3 amigos, referentes aos motivos de seus grandes males e dos remédios a eles atinentes. E não se sabe se o poema foi escrito durante a sua vida ou mais tarde, né? Nós sabemos que o resumo, a sua história, o discurso, e em particular os discursos de seus amigos, né, foram narrados. Vemos aí a prosperidade de Jó nos últimos dias da sua vida, as provações que ele passou, foram escritas muitas vezes em prosa. O princípio do livro de Jó apresenta como sendo Jó um varão de vida próspera. Nós sabemos que possuidor de muitos rebanhos, né, de muitas manadas, era um homem muito rico. Nós sabemos que esse livro vem falar sobre a vida de Jó, que era um grande mistério. Uma das histórias mais empolgantes, né? Tem sido contada e recontada milhares de vezes ao longo dos séculos. E a história de Jó, ela tem servido de inspiração para milhões de indivíduos que atravessam vales escuros das provas. A história de Jó tem sido um bálsamo para os que choram, conforto para os aflitos e esperança para os desesperançados. Esse homem foi elevado às alturas excelsas e despencou de lá. Sofreu os golpes mais duros, perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua mulher, de seus amigos. Caiu não apenas ao chão, mas desceu aos vales mais tenebrosos. Foi nocauteado e jogado na lona sem nenhuma força para se levantar. Quando seu destino parecia irremediável, entretanto Deus o levantou das cinzas, ergueu do pó e restaurou a sua sorte, acumulando-o com o dobro de tudo quanto possuíra. A restauração de Jó traz aos corações quebrados pela dor uma réstia de esperança, um facho de luz, um sinal do favor de Deus. A história desse patriarca tem sido matéria de estudo de muitos eruditos e tema de muitas teses de mestrado e doutorado nos seminários e universidades teológicas pelo mundo afora. Jamais deixaremos de recorrer a esse dramático testemunho de vida. Até que a história feche as suas cortinas, buscaremos nessa fonte alento e beberemos nela goles benditos da esperança. Por pior que seja a situação, por mais sombria que seja a realidade,
Deus é poderoso para reverter o quadro e trazer-nos à tona para respirar. Com Deus não tem causa perdida. Para Ele não há impossíveis. Com Deus, nossas noites escuras e frias podem converter-se em manhãs cheias de luz e calor. Deus ainda está escrevendo a nossa biografia. O último capítulo ainda não foi escrito. Eu estou trazendo essa introdução para nós meditarmos quão maravilhoso é o testemunho da vida de Jó. Aquilo que parecia ser nossa morte pode converter-se em trampolim para a nossa mais expressiva vitória. Aquilo que foi motivo das nossas maiores lágrimas pode transformar-se na razão da nossa maior alegria. Aquilo que nos fez chorar e sangrar pode converter-se numa grande fonte de consolo para milhares de pessoas. O Deus soberano jamais permitirá que soframos sem um santo propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Para cada lágrima que rola em nossa face, Deus tem um consolo. Para cada prova, uma providência libertadora. Então, se as provações têm diferentes tonalidades para nos afligir, também a graça de Deus tem diferentes tons para nos consolar. Vamos agora conhecer um pouco da vida de Jó. Quem foi esse homem? O que podemos aprender com ele? Qual o seu legado para a nossa geração? O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. Sua classificação o vincula aos textos sapiensais. Aqui existe um reservatório inesgotável de conhecimento e sabedoria. Mergulhar nesse livro é navegar pelos profundos oceanos do mistério divino, é beber a largos sorvos da sabedoria que vem do alto. Então Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Ele viveu acima da média. Jó aparece diante de nós apenas como Jó aparece diante de nós apenas como um homem, não como um super-homem, mas como um herói gigante, ou anjo, mas não como um super-homem, nem como um herói, nem como um gigante ou anjo, mas como um homem. Jó era um homem verdadeiro e não mito. Como querem os críticos céticos, ele era um homem excepcional, mas não único. Então, nós vimos aqui que a história de Jó, ela vai nos levar para princípios e valores que a vida às vezes traz sobre as situações adversas, aquilo que nós devemos de aprender com as situações adversas. O princípio do livro apresenta Jó como sendo varão de vida próspera, possuidor de muitos rebanhos e muitas manadas, grande número de servos e numerosa família. Satanás consegue permissão para provar a fé do grande servo de Deus. Primeiro, despojando de todas as suas riquezas e eliminando toda a sua prole. Falhando essa primeira tentativa, consegue ainda permissão para ocasionar-lhe cruéis padecimentos físicos. A fé triunfa em Jó, que sofre resignado todos os padecimentos e recebe em recompensa uma prosperidade que excede a tudo quanto de primeiro possuía. Nós vamos ver que a vida de Jó, ela nos traz ensinamentos extraordinários. Aqui eu escrevi alguma coisa para a gente falar, que a disciplina pessoal de Jó não se completou enquanto ele não passou da esfera de suas próprias tristezas para o trabalho de intercessão em favor dos seus amigos. Foi através desse ato de autoesquecimento e autossacrifício que se processou o seu próprio livramento. Ele orou por seus amigos. Isto fala sobre a aplicação da lei do amor. Aquele que segue a lei do amor é abençoado e também abençoa as pessoas. Então, quando nós podemos ver que a vida, Deus pode reverter um curso lamentável, transformando-o em um término de triunfo e alegria nessa vida. Então, nós sabemos que, às vezes, no silêncio de Deus, Ele está trabalhando a nosso favor. Esse livro, desde o primeiro até o último capítulo,
pode dividir-se em três partes principais e em cada uma delas pode ser dividida também em três partes menores. Nós vimos que o livro de Jó, ele pode ser dividido em três partes: antes das provações, durante as provações e após as provações, né? As sequências que ele passou, mas em tudo ele foi vitorioso, porque ele confiava no Senhor. Nós sabemos que aqui na primeira parte, no primeiro subtítulo, encontra-se descrita a primeira aflição de Jó, com a perda de suas propriedades e da sua família. No segundo título, vem a segunda de suas provações, o ataque à pessoa de Jó. O terceiro título relata a vida dos três amigos que o vieram consolar. A segunda parte contém os argumentos produzidos por Jó e pelos seus três amigos. Cada um dos visitantes falava 3 vezes, o terceiro falou só 2 vezes. Jó respondeu a cada um deles. A esta parte principal do livro, os três amigos pensam que a aflição tem sempre como origem a existência do pecado. Então eles foram ali, ao invés de consolar a Jó, eles falavam assim: você está em pecado, porque uma coisa dessa não acontece, né? Não acontece uma coisa tão grande na vida da pessoa se ele não tiver em pecado. E muitas vezes a gente age, a gente julga as pessoas assim: tá passando por uma situação porque pecou. E muitas vezes nós não podemos fazer assim. Os três amigos pensam que a aflição tem sempre como origem a existência do pecado. Jó aceita essa doutrina como princípio geral, mas nega que ele deva ser aplicada. Resultam daí discrepâncias e desacordos de opiniões que deixam o problema insolúvel. Então, o primeiro dos amigos de Jó, que foi Elifaz de Temã, começa seu argumento tomando como base as iniquidades do homem, dando a entender que o estado em que se achava o seu amigo Jó encontraria explicações em alguma falta oculta. Jó respondeu-lhe protestando pela sua inocência. Ele falava: eu sou inocente. Eu sou inocente, eu não devo, eu não pequei. É interessante que como é maravilhoso a pessoa temer a Deus e ter o coração limpo perante o Senhor. Porque quando vem as provações, as situações adversas, ele tem paz no coração. Nós vimos que o segundo amigo de Jó, que era Bildade, o suíta, continua a expor as mesmas ideias do primeiro, afirmando que Deus não pode ser injusto e que o mal está no próprio homem. Jó continua afirmando a sua inocência e roga a Deus que alivie o peso da sua miséria. Aí o terceiro amigo de Jó, que é Sofar de Naamate, segue a mesma linha de considerações que seus companheiros, acusando mais diretamente a Jó de haver cometido alguma ofensa contra Deus. Então, nós vamos ver aí, dar continuidade nessa história de Jó, que o nome dele, para alguns historiadores, o nome de Jó era apenas uma figura ou um personagem, para servir de título do livro. Então, alguns historiadores dizem assim, mas parece não ter consistência esta opinião. Jó foi um homem que viveu, o teor do livro mesmo nos leva à convicção de que o personagem era uma pessoa real, tal como a descreve o poema. Jeremias, o profeta, representa-se a si mesmo nas suas aflições, como Jó e Isaías. Representa não tanto o livro, mas a pessoa de Jó. Então nós vamos ver vários exemplos aí também. A terra de Jó era ficava ou fica ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, região meio deserta e que se estende para leste até a Babilônia. Nós vamos ver aí que tem havido algumas objeções quanto a esta região ser a terra de Jó. Todavia não padece muita dúvida, pois é a que mais se coaduna com os termos descritos no livro. Terra de criadores, agricultores, como eram os edomitas e os amonitas dos tempos bíblicos. Tanto a terra como o nome estão identificados, né? A data do livro, alguns historiadores eruditos dizem que a data do livro é na época da monarquia, nos tempos de Salomão. Outros dizem que é na época do cativeiro de Israel e Judá. Outros dizem na época
de Esther, mas aqui nós vamos ver que o panorama da obra e o seu conteúdo estão muito longe de satisfazer a data avançada. Nós vamos ver que pode ser atribuído o conhecimento do autor no ambiente que ele vive, e não poucos autores atribuem o livro a Moisés, escrito durante o tempo que viveu na região de Edom. Se pudéssemos aceitar essa opinião, então dataríamos uma data de 1480 a 1440 a.C., como veremos na sessão seguinte, né? A autoria do livro, alguns dizem que a autoria pode se dar por Neemias ou Esdra, outros por Salomão, por Mardoqueu também, alguns dizem, né? Mas o que favorece mais é Moisés. O livro parece denunciar certo contato com o ambiente da época de Moisés, pois o capítulo 28 menciona rubis, cristal, topázio, né? Pedra de ônix, justamente as pedras que os mineiros do Sinai cavavam para os reis do Egito. E ninguém melhor do que Moisés conhecia as minas do Egito no Sinai. Lá viveu por 40 anos e teria entrado em contato com os mineiros que extraíam essas preciosidades para a corte egípcia. Enquanto pastoreava as ovelhas do sogro, trabalhava no seu alfabeto e cooperava com os sacerdotes no culto de Serabite. Bem poderia organizar em forma poética a história de Jó, que seria coesa com aqueles dias. Não podemos afirmar que Moisés tenha sido o autor do livro, ora em estudo, mas esta é a nossa modesta opinião. É o que mais se chega perto, é mesmo Moisés. Então, quem era Jó? Então, a forma pedagógica dos livros poéticos, nós vamos dando sequência aqui à nossa proposta pedagógica da nossa apostila. Quem era Jó? Era um homem justo num universo diabólico. Está muito longe da verdade quem disser que entende o problema relacionado com o livro de Jó. Não compreendemos o problema moral do universo, nem podemos entender como Satanás tem liberdade para destruir uma vida reta, moral, equilibrada e sensata. Jó é-nos apresentado reto, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Um homem que fugia do mal e procurava manter a paz com seu Deus, tanto quanto a si como a sua família. Ele era um sacerdote doméstico. Jó, ele fazia o seu dever de casa. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. Ele era um sacerdote doméstico. Também na época de Melquisedeque, um Jetro ou um dos tantos outros que havia no mundo daqueles dias. Então nós vamos ver que a história de Jó se dá na época patriarcal, bem antiga mesmo. Nós vamos ver que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, esta linguagem sugere reuniões periódicas como oportunidades para os anjos e o diabo darem conta do que viram pela terra. Os filhos de Deus são claramente os anjos, e no meio destes, Satanás, que também é anjo, criatura de Deus e tem a sua função no mundo delimitada por Deus. É um anjo caído da graça, mas continua submisso. Ele é limitado, ele vai só aonde Deus permite. Na terra é o inspetor de Deus junto aos homens, no céu é o acusador dos homens junto a Deus, como sintetizou certo comentador. Então o papel de Satanás, conforme a Bíblia, é o destruidor, de enganador, de malquistador, causa de tudo que é mal e perverso, se bem que não conheçamos toda a sua função. O seu programa de modo total, às vezes ignoramos. No mundo em que o pecado, com homens desviados, inimigos de Deus, Satanás deve ter um ofício que ignoramos totalmente. Nós sabemos que Deus, ele é soberano. O Senhor está no controle de todas as coisas. O inimigo, Satanás, ele é limitado. Nós sabemos que Deus, ele que cuida de nós, ele que nos protege dos ardis de Satanás.
A Bíblia fala que Jesus falou assim: o diabo, vosso adversário, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós devemos de entendermos que o Senhor está no controle, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os anjos de Deus prestam contas dos seus atos. Os anjos enviados a favor dos que hão de herdar a salvação vieram apresentar-se a Deus e dar-lhe contas do que viram e fizeram. Também o anjo diabo veio relatar o que viu e fez. Começa aqui a tempestade. Não diz o texto qual fosse o relatório que os anjos filhos de Deus deram. Todavia imaginamos mais ou menos o que teriam dito. Muitos homens estavam se desviando e procuraram ajudá-los. Alguns haviam aceito a sua ajuda e corrigido o caminho. Teriam até dito que Jó era um dos muitos que continuavam fiéis ao seu Deus. Relataram 1000 coisas boas dos socorros prestados, pois eles se acampam ao redor dos que temem a Deus e os livra. O ministério dos anjos é qualquer bênção que nem podemos imaginar, quer de proteção, de ajuda ou de salvação. Muitos cristãos têm experiências admiráveis de socorro e salvamento que nem podem explicar, tais as circunstâncias em que se verificaram. O autor conhece um homem que certa vez ficou debaixo de um ônibus. E quando todos pensavam que estivesse esmagado, ele se levantou rindo, enquanto o ônibus continuava a sua marcha de morte. Como é que isso aconteceu? Um anjo tomou o ônibus em suas mãos e o fez passar por cima do servo de Deus, que aliás estava indo para a igreja naquela noite. Esse escritor ia num ônibus certa vez e deu o sinal para ele parar, Parou, mas deu partida antes de ele saltar, e jogando no meio da rua e da lama, num dia chuvoso. Ele mesmo pensou que estaria todo quebrado. Levantou-se, esfregou as mãos e o rosto, e percebeu que não recebera um arranhão sequer. E ao cair teve a impressão de que haver caído em cima de um colchão de molas. Como foi isso? Um anjo o apanhou e evitou que se quebrasse no meio da rua. Esta é a obra dos anjos, e eles dão conta ao Senhor do que viram e fizeram. Isso deve acontecer periodicamente, regularmente conosco. Então nós sabemos que Satanás ele presta conta do que faz e calunia Jó. Deus lhe pergunta de onde vem e ele responde de rodear a terra e de passear por ela. Aqui está a função do diabo, andar e passear. Nessas andanças viu e examinou a conduta de Jó, pessoa que não podia estar fora das cogitações satânicas. Então, Jó não seria o único a merecer a diabólica vigilância. Deus pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? A resposta é clínica: porventura teme Jó a Deus debalde? Para o diabo ninguém é sincero, ninguém é sério. Todos são interesseiros e às vezes passa despercebido. Então nós vamos ver que abre-se, em terceiro lugar, abre-se a luta. Satanás sai apressadamente da presença de Deus para oferecer uma prova de que Jó não era leal e sincero, porém apenas interesseiro. Satanás não é onisciente, não sabe o que o coração humano é capaz de realizar, como desconhece o que irá acontecer nas suas tentativas de destruir. Admitimos, porém, que pensasse mesmo que Jó seria, como ele previa, um interesseiro. A tempestade vai arrebentar em cima de Jó. Nós vamos ver que há luta tremenda entre o bem e o mal. Nós vimos a sequência aí que foi uma grande luta. O uso e governo das forças do mal por Deus constitui um mistério insondável ao espírito humano, diante do qual nos curvamos humildes e submissos, que ao menos fique aquela confiança que não se apartou de Jó. Jó disse assim: ainda que ele me mate, eu o louvarei. Nós devemos de ter essa convicção no nosso coração, que muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor o livra. É interessante que nós nunca aprendemos com as situações boas da vida, nós aprendemos muitas vezes com as adversidades. Jó perde tudo, mas conserva sua fé em Deus.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e lançando-se em terra o adorou. Deus, o Senhor, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Este é o espírito difícil de encontrar na terra. Quem quer que tenha sido o autor do livro, a sua teologia era boa. Deus acima de tudo, ele dá e tira. Por esta mostra e outras é que julgamos ter sido Moisés o autor do livro. Porque só um homem que tivesse grandes experiências com Deus poderia ter escrito essas palavras. Moisés tivera tudo no Egito: honras, glórias, palácios, criados e cortesãos. De um momento para o outro, perdeu tudo e virou um simples pastor nos áridos campos de Midian. Ele foi para o deserto e por lá passou por 40 anos. Ele era um artista, como bem nos demonstram muitos passos na Bíblia. Bem assim, um grande poeta, como vemos em Deuteronômio 32 e 33, o Salmo 90. A ideia do Salmo 90, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? A vida do homem, ela é como um conto ligeiro. Então, são várias composições de Moisés que atribuem a ele a história de Jó, enquanto ele escrevia, né? Nós vamos ver que foi isso que precisamos, e precisamente o que Jó entendeu. Deus tem o direito de tirar porque ele é quem dá. Então, por Jó, o fato foi visto como natural. Se Deus é o Senhor de tudo e dá a quem quer e tira de quem quer, não há motivo de queixa, né? Foi isso precisamente o que Jó entendeu. Tudo vem de Deus e ele dá e tira como lhe apraz. É uma lição que vale a pena aprender, mas nem sempre estamos devidamente o quê? Preparados. Nós vamos ver que a tragédia continua, a história, a vida é muito preciosa aos homens. No entanto, há coisas de mais valor, como a comunhão com Deus. Isso, naturalmente, o diabo não conhecia. Então, Jó, ele tinha aquela comunhão com Deus. É interessante que quando a gente olha para a história de Jó, a gente fica pensando assim, que ele ficou caladinho ali, ele não queixou, ele não murmurou, mas ele conversou, ele dialogou com Deus, ele fez perguntas e perguntas para Deus. Irmãos, e Deus ele não fica triste da gente conversar com ele. Pelo contrário, Deus se alegra quando a gente fala o que vai no mais íntimo. Davi falou assim que o Senhor quer a verdade no íntimo. Nós não conseguimos enganar a Deus, viver de hipocrisia, de camuflagem, mas o Senhor nos conhece, Ele nos sonda e Ele nos conhece. O Salmo 139 fala sobre isso. Então o Senhor conhecia o interior de Jó e Ele expôs as suas aflições para Deus. Ele conversava com seus amigos, ele conversou, né? E Jó, a Bíblia vai dizer que ele expunha tudo que ele estava sentindo ali para os seus amigos, mas também ele conversou com Deus. Então nós vamos ver que começa a reação. A sua mulher, a mulher, ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. A mulher é guiada mais pelo emocional, os homens são pelo racional, pela razão, e a mulher pela emoção. Vocês já pararam para imaginar velar os 10 filhos de uma vez? Perdeu os seus bens materiais, perdeu os filhos. Então, era natural aquela mulher ter uma reação. Aqui diz assim: a sua mulher, esta que já havia perdido tudo e não tinha fé para perder, aconselha o marido que amaldiçoa a Deus e morra. O verbo amaldiçoar no hebraico é chamado de ação reflexa e intensa. Também se usa para abençoar, conforme o texto. Tanto uma ação como a outra denotam intensidade de pensamento. Era muito doído o que ela estava passando, né? Essa mulher, pelo ensino do texto, não tinha como a outra denota. Essa mulher, pelo ensino do texto, não tinha a envergadura espiritual do marido, pois lhe pede que amaldiçoe a Deus e morra.
Falta-lhe uma palavra de simpatia, de compaixão pelo pobre marido. E o que sugere não era o remédio. A resposta de Jó é uma alternativa admirável. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Se Deus é o Senhor de tudo, então tudo está em suas mãos, o dar, o bem e o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, no versículo 10. Até agora a integridade espiritual de Jó não sofreu sequer um arranhão. Temos de admirar a sua confiança em Deus e possivelmente a esperança de recuperação. Uma doença de tal qualidade para a qual a medicina de então não possuía recursos, era mesmo de desesperar. Não para Jó, que continua a aguardar no seu Redentor, pois um dia estaria de pé no juízo. É interessante que Jó, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aos amigos de Jó, que entendemos são certos amigos, mas não amigos certos. Reservamos aqui uma palavra de louvor. É uma lição de fraternidade e simpatia humana que devemos apreciar. Desde o primeiro dia até o último, lá estava junto do amigo sofredor, procurando interpretar a doença conforme a doutrina do tempo. Isto é, de todo sofrimento tem como causa o pecado, o que não era e não é verdade, embora eles o ignorassem. Os nomes e a terra dos amigos de Jó, Elifaz era filho de Esaú com a mulher Ada, filha de Elon. A sua terra ficava lá para as bandas de Edom e descendia de Temã. Elifaz, a quem coube uma porção do território da Arábia, né? Mencionada em nosso texto. Em Jeremias 49:20 é considerado o território de Temã como de Edom. Portanto, morava na mesma região de Jó. Ele teria participado de muitas festas na casa dele e de seus filhos. Parece que não era ainda muito velho, possivelmente mais moço que Jó. Bildade, filho da contentação, descendia de Suã, filho de Abraão com Quetura, e o seu território ficava a leste da Arábia. É referido em Eudá, Zofar, descendente de Ismael, habitante de Edom. O lugar na Matita não está identificado, mas deveria ficar nas mediações do território de Edom. Verificamos então que os 3 amigos de Jó moravam no mesmo território e todos eram árabes, pois até os queturitas se fundiram com os ismaelitas e os esauítas. Então nós vamos ver que Jó inicia sua série de discursos. Jó amaldiçoa a vida e pede a morte. Ele diz: para que viver, né? Para que ter que enfrentar a luta contra o destino que o aguarda? A sua tragédia é infinita, o seu sofrimento físico e moral não tem limites. Portanto, para que viver? Né? São várias perguntas. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? Que esse dia pareça e não se faça dele lembrança, que saia do calendário dos vivos e a noite em que se disse foi concebido um homem seja esquecida. Jó amaldiçoou também a noite, aquela noite chamada seja de trevas, porque não cerrou a madre que acolheu um novo ser. É interessante que quando a gente está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, os momentos mais difíceis que a gente passa é à noite. Quem já passou por alguma adversidade, é o momento que mais difícil. Tem momentos da noite que a gente dá tanta angústia que parece que a gente não dá conta de suportar. Por isso que o Salmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando o sol nasce, nós sabemos que Deus é fiel, que a sua fidelidade se renova a cada manhã. Então isso é maravilhoso. Nós sabemos que mesmo nas noites tristes, o Senhor traz canções de louvores ao nosso coração. Tem um verso, se não me engano, no Jó amaldiçoa a noite 3, 6 e 10, fala que aquela noite chamada seja de trevas, porque Deus, ele nos dá canções mesmo nas noites escuras, né? Aqui Jó deseja ter nascido morto, né? Por que não morri na madre ou ao nascer? Então era muita
muita luta no seu coração. Tudo que há de mais carinhoso, como um regaço que recebe um novo ser, está para sempre amaldiçoado. Porque houve um regaço que me acolhesse? Quer dizer, a mãe que acolheu, que amamentou, que afagou, que deu carinho, né? Que passou por aqueles momentos. Então Jó pensou que não tinha valido a pena. Nós vimos aqui que o silêncio é eterno, a monotonia ela é completa e a negação da vida ativa da luta pelo melhor. Nós sabemos que tudo é silêncio e sossego. Na vida de Jó, ele pensou assim: agora é só eu e Deus mesmo. Jó analisa mais profundamente as consequências da morte. A morte para o cristão é um fato natural e até a mensageira de Deus, que bem-vindo quando encara como vem buscar o servo cansado das agruras dessa vida, né? Aqui diz assim: foi assim para São Francisco de Assis, que a chamava de morte, doce morte. Para Jó seria a fuga do desespero. A luz que é a morte era para ele o fim do tenebroso de tudo. E então Jó ele analisou profundamente as consequências. O sofrimento faz perder a noção das coisas e leva o sofredor a inverter os valores da vida. A morte para uns é o fim de tudo. Para Jó era o começo, era o descanso. Como isso aqui é lindo, né? Olha aqui. Porque se concede luz àquele cujo caminho é escuro, oculto, àquele a quem Deus cercou de todos os lados? São perguntas que Jó fez. Só o amor a Deus e a segurança da sua presença podem dar ao aflito consolo e a coragem para desejar viver. Temos visto pessoas sofrendo fisicamente as maiores agonias, mas lucidamente fazendo o quê? Louvando a Deus. No entanto, há sofrimento moral que perturba tanto os sentidos que às vezes bloqueia a razão e tudo se altera em tal pessoa. Nós vamos ver que às vezes dores no peito, vêm os gemidos da alma. A enfermidade de Jó era de tal forma que absorvia todas as suas forças e até o seu raciocínio. Tem momentos que ele delirava. A Bíblia diz que ele delirava, saía do domínio do seu raciocínio. De tanto era o seu sofrimento, né? O pavor do futuro era o maior tormento em Jó, pois aquilo que temo me sobrevém. Não havia saída para o seu caso. E nós sabemos que na vida não há coisa difícil para Deus, não há impossíveis para o Senhor. Então nós vamos ver aí, Elifaz, começa o discurso de Elifaz. Elifaz pede um momento de silêncio, de reflexão. Eles ficaram ali 7 dias observando Jó em silêncio. Aí depois eles começam um momento de argumentação, de falar com Jó. Elifaz, a seu modo, interpreta o sofrimento de Jó. Elifaz é da escola de que todo sofrimento tem uma causa, o pecado. Lembra-te, acaso pereceu algum justo? Aí ele vai fazendo as perguntas. Elifaz revela uma visão. Elifaz repete o seu apelo para que Jó busque a Deus e tenha paciência, né? Elifaz aconselha Jó a buscar a Deus. Aqui nós vamos ver que bem-aventurado o homem é quem Deus disciplina, no 17:27. Deus castiga aquele que ama, diz o autor da carta aos Hebreus. Desde então era o caso de Jó se considerar filho de Deus, porque estava sob sua disciplina. Todavia o caso era outro. Nem ele, nem mesmo sabia o que estava passando. Continuando, aconselha a Jó que aceite a disciplina do Senhor, o Todo-Poderoso. Nós vamos ver que o verso seguinte contém a citação mais linda que se encontra neste livro, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Agradecemos a Elifaz essas palavras confortadoras. Em uma linda figura, mostra-nos o trato de Deus para conosco, como um enfermeiro a cuidar de uma ferida que ele mesmo fez e a pensá-la com os remédios adequados. Nós vamos ver que Deus, ele cuida. Então, vamos ver que Elifaz a seguir mostra como Deus nos livra de 6 angústias e na 7ª o mal não te tocará.
Primeiro, na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. Quando vier a assolação, não a temerás, da assolação e da fome te rirás, das feras da terra não terás medo. A sétima, a mais longa, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Estarás em paz com o campo e até os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicarão as tuas possessões. Então, Jó, que continua dizendo para Jó, né? Esta sabemos é a sorte dos que confiam em Deus, mesmo que não estejam livres da prova, mas sim da derrota. Então o Senhor nos prometeu muitas vezes não nos livrar da provação, mas estarmos conosco nas provações e nos ajudar a vencer. Jó pede justiça em seu caso. Nós sabemos que aqui eu já vou dar uma pausa nesse vídeo, porque senão vai ficando muito longo. E aí nós vamos dar continuação na sequência aí que Jó pede justiça para o seu caso, né? Aqui ele começa a falar, Jó acusa os seus amigos de falta de compaixão. Ao aflito deve se mostrar o quê? Compaixão. E os amigos de Jó muitas vezes não demonstravam compaixão por ele. Os amigos de Jó são como cisternas secas, né? Jó acha dura a brevidade da vida. Numa sucessão de impressionantes imagens, Jó apresenta a vida como uma dura batalha sem resultados. Jó pede a Deus lembrar-se de que a sua vida é um sopro. Jó censura a Deus. Ele vai conversando com Deus. Jó lamenta, indaga, pergunta para que Deus o responda, né? E assim dando continuidade. E que Deus esteja nos abençoando, que possamos refletir que o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.